Boa noite. Hoje é dia 12/2, agora são 18 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Pioveza Filho e estamos aqui no culto da família. Nosso culto glorioso, uma delícia estar na presença dos irmãos. Seria muito melhor se nós estivéssemos presencialmente, mas não temos condições ainda de fazer isso. E você que, porventura, tenha chegado aqui no canal do YouTube e está vendo essa gravação, queria que você soubesse, nós somos uma igreja cristã, né? Somos cristãos, adoramos a Cristo e o Espírito Santo. E você pode participar sempre que quiser dos nossos cultos. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ter um botãozinho aqui na parte de cima que vai indicar para que você entre nesta sala. Lá tem os horários de cultos e você fica à vontade também para fazer perguntas. Se quiser passar uma mensagem para a gente pelo e-mail, nós temos lá o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Você pode mandar suas perguntas também. Então, fique à vontade. Queria fazer uma pequena oração. Quem vai pregar hoje é a irmã Eliette. Vai nos trazer uma bênção de palavra. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja vendo a gravação. Pode fechar os seus olhos, que você vai ser abençoado. Jesus querido, obrigado por esse momento tão agradável, onde nós podemos nos encontrar, falar contigo, estar presentes na tua mesa, Senhor. Estar presentes no teu reino. Peço que o Senhor abençoe a Eliette agora, livra do mal, põe na boca da Eliette, Senhor, a tua palavra que o Senhor quer dar para a tua igreja. Eu peço também que o Senhor abençoe as pessoas que estiverem vendo a gravação deste vídeo, Senhor, e que livra-os do mal e dá esclarecimento sobre a tua mensagem, a mensagem da cruz. Eu oro em nome de Jesus. É com você, irmã Eliette. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos nesse domingo. Todos sabemos que o mundo está caminhando para uma desorganização, não é só aqui no Brasil, são em todos os países. Talvez alguma conturbação social, talvez alguma coisa ligada com fome, talvez alguma coisa ligada com guerra, mas nada fora do script que o nosso Deus já planejou, né? Isso é necessário para que o homem do pecado se restabeleça, né? Para que ele apareça, né? Para que o anticristo apareça. Então, provavelmente vai ter tribulação, perseguição contra a igreja, e isso já é uma realidade em muitos países, e o que resta para nós é estarmos a cada dia mais próximos de Cristo, a cada dia mais cientes da sua palavra, a cada dia mais cheios do Espírito Santo, a cada dia mais em comunhão e em oração com Deus, a cada dia buscando mais fé. E a fé vem por ouvir a palavra, né? Os irmãos, assim, vão ver que a palavra que a gente vai trazer é um estudo, porque é assim que eu sei pregar, mas o que eu quero passar para vocês é que o conhecimento e a verdade liberta. O conhecimento em Cristo liberta. Quando nós aumentamos o nosso conhecimento em Cristo, a nossa fé aumenta. A nossa libertação se começa a aparecer na nossa frente, né? Não fica oculta. A nossa libertação fica mais clareada,
né? Esclarecida. Então, irmãos, é muito importante conhecermos o nosso Deus. Hoje, o tema da nossa pregação é frutos. Por que que eu vou falar sobre isso? Há mais ou menos uns 9 meses, eu já falei mais ou menos sobre esse assunto. Quem tem acompanhado os nossos estudos vai lembrar de alguma coisa que eu falei, mas eu acho necessário a gente repetir para ficar gravado também no site e também para ficar gravado na nossa mente, né? E também para esclarecer para os irmãos, porque ainda existe uma confusão no próprio meio evangélico, no seguinte dilema: nós seremos julgados por nossas obras? Mas se vivemos na época da graça, se Jesus nos trouxe a salvação de graça, nós temos que fazer alguma coisa para conquistar o céu ou é assim, automático? Né? Então, existe muita discussão, mesmo no meio evangélico, sobre isso, né? E então a gente vai tentar esclarecer sobre esse assunto hoje, né? Então vamos correr porque a hora voa. Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 13, verso 6, para a gente dar início, porque essa parábola é uma parábola muito interessante. Lucas 13, verso 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Palavra de Deus, né? Então, essa é a nossa base para a gente desenvolver hoje, irmãos. Eu só queria que o pastor voltasse lá nessa passagem, que eu vou ler novamente, dando ênfase a alguns tópicos. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Primeira coisa, irmãos, por que existia a figueira no meio da vinha? Por quê? Geralmente, quem planta vinha, planta só vinha, né? Planta que vai dar uvas. Por que existia uma figueira no meio daquele monte de uvas? Isso tem uma razão, tá? Todas as vírgulas aqui tem uma razão de ser que essa parábola ela é muito rica. Então, primeira coisa, eu vou responder durante a pregação, tá? Por que existia uma árvore de figo no meio de num vinhal, né? E foi procurar nela fruto, não a achando. O que é fruto no singular, irmãos? E não frutos. Será que foi um erro de português aqui, de tradução da Bíblia? Não. É fruto mesmo. Por quê? Porque quando a Bíblia fala em Gálatas 5, depois a gente vai lá, vai esclarecer isso melhor, no Gálatas 5, 22, fala do fruto do Espírito. Não são frutos, é fruto, né? Então, quando tem lá paz, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, são como se fossem partes do fruto, né? Então, ele foi procurar fruto. Então, essa parábola não tem um cunho concreto, né, físico, é um cunho espiritual, né? Porque, na verdade, ele devia ser frutos, né? No verso 7, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Irmãos, no tempo
de Jesus, ele viveu 30 anos até que ele desenvolveu seu ministério por 3 anos, né? E esses 3 anos têm a ver com o ministério de Cristo, porque no ministério de Cristo, ele nos ensinou todas as coisas que deveríamos saber, né? E aqui está dizendo assim, 3 anos eu vim querendo ensinar sobre Cristo e não consegui, né? E são esses 3 anos do ministério de Jesus, né? E não existiu fruto. Na verdade, irmãos, na época, as tropas do general romano, o general Tito, tomaram a cidade de Jerusalém, né? Então, o templo de Jerusalém foi incendiado, sumiu o templo de Jerusalém. O templo foi destruído e depois foi reconstruído, né? Então, o templo foi destruído por Salomão, né? Não, o templo de Salomão não ia destruir o templo dele. O templo de Salomão, ele foi destruído no ano 70, tá? Esclarecendo aqui, tá? Então, o que fala? Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho, né? Então, no verso 8, quando fala assim, respondeu ele e disse-lhe, esse ele, irmãos, é o dono da vinha, o vinhateiro, né? Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Por quê? Porque a gente viu que o dono da vinha queria já cortar essa planta, né? Ela estava inútil, estava ocupando o lugar, né? Então, por isso que é interessante, irmãos, ele fala, olha, eu venho procurar fruto 3 anos e não acho, vamos cortar, porque ela está ocupando o lugar inutilmente, né? E o verso 8, olha que interessante, e respondendo o vinhateiro, né? Ele é o vinhateiro, disse-lhe, Senhor, deixa esse ano, até que o escave e a esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandarás cortar. Então, a gente está vendo aqui no verso 8, irmãos, que existe uma intercessão. Senhor, deixa esse ano para que eu escave e esterque, que eu cuide dessa planta. Então, vocês veem o valor da intercessão. Então, essa pessoa que está intercedendo com o dono da vinha, é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo, irmãos. A gente vai ver aqui várias passagens que o Espírito Santo e Jesus, e depois o Espírito Santo, estão sempre intercedendo por nós. Então, o pai é o agricultor, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, né? Ou o pai é o lavrador. E quem é a figueira, irmãos? Então, tem um intercessor que falou para o dono da vinha, né? Deixa que eu escave, deixa que eu esterque. Esse intercessor é Jesus, né? E o agricultor é o pai. E a figueira, irmão, somos nós, né? Nós que, por natureza, estamos, parece que, no lugar errado. Se nós somos a figueira, por que nós estamos no meio da vinha, né? Então, pela natureza, irmãos, a planta da figueira dá frutos muito mais fácil que a planta da vinha. Se existia essa plantação de vinhas, essa plantação de uva, é porque aquela terra era muito fértil, os ventos eram favoráveis, a umidade era favorável, mas o que a gente vê aqui? Que a figueira estava no meio da videira e a figueira não dava fruto, né? Por isso que existe a chance grande dessa árvore ser cortada, né? Então, as condições de plantio da videira, irmãos, não explica por que essa figueira está sem fruto. Vocês entendem? Porque a videira ela é mais exigente para crescer do que a árvore da figueira. Acho que deu para entender, né? Então,
Isso só é explicado que essa figueira está lá plantada sem dar frutos, porque nós vivemos na época da graça. Então, na época da graça, essa figueira, ela é perdoada e talvez postergada um pouco a cobrança que a gente vai ter sobre essa figueira, né? E esse fruto que ela está buscando, irmãos, é a evidência da salvação, tá? Então, o Pai é o agricultor, Jesus é o intercessor, nós somos a figueira, e o fruto é a evidência da minha salvação. Então, já está esclarecido quais são os personagens aí desta parábola, né? Então, irmãos, quando em João Batista fala assim, né, raça de víboras, quem que ensinou vocês a fugirem da ira? Aí no outro versículo ele fala assim, olha, vocês produzam frutos dignos do arrependimento, tá? Isso está em Mateus 3, 7, 8, produzir frutos dignos de arrependimento. Então, tem alguns frutos que nós produzimos que eles não são, aparentemente, nada a ver com arrependimento. São frutos que todo mundo produz, né? Todo mundo, com a sua vida útil, produz frutos bons e frutos ruins, né? Isso não quer dizer que, se eu produzir um fruto digno do arrependimento, quer dizer que eu estou salvo ou que eu não estou salvo. Salvação, irmãos, às vezes a pessoa fala, eu confessei minha fé. Isso não garante salvação. Eu sou batizada e tomo a ceia. Isso não garante salvação. Eu frequento a igreja. Eu só ando com crente, só ando com cristão. Eu sei orar com dons espirituais. Isso não garante a salvação, irmãos. Nem dizer que eu sou salvo. Pastor vem falar, irmãos, levanta a mão, quem é salvo? Aí a pessoa levantou a mão, levantou as duas mãos. Falou, glória a Deus, aleluia. Irmãos, nada disso garante salvação. Eu vou falar na frente o que garante a salvação, tá? Eu queria que o pastor abrisse em Tiago 2, 17, e fala uma coisa muito interessante. Antes da gente ler, enquanto o pastor procura, eu quero dizer uma coisa, nós não somos salvos por causa das obras, nós somos salvos por causa da fé em Cristo. Tá? Então, Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, irmãos, olha que coisa importante. No 19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Todo mundo que está na igreja crê que há Deus. Né? Eu creio, você crê, todo mundo crê que há Deus. Olha a continuação da frase. Também os demônios o creem e estremecem. Então, irmãos, não é porque eu creio em Deus que eu estou no caminho da salvação. Crer em Deus, eu posso crer pelas evidências, né? Até os demônios creem. Né? Então, agora eu queria que o pastor abrisse em Mateus 7,18, por quê, irmãos? Se eu recebi a Jesus, eu quero transformação de vida, eu quero seguir a Jesus, eu tenho que demonstrar isso na minha vida. Então, Mateus 7,18, isso, fala assim, não pode árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Olha, irmãos, isso aí é uma coisa que a gente tem na prática.
Às vezes a gente encontra uma pessoa muito simpática, né? Ou o namorado encontra a namorada, resolvem se casar, muito simpático, mas depois da convivência, a pessoa começa a ver os frutos do outro, né? Se são frutos bons ou se são frutos ruins, né? Às vezes você tem que ter um conhecimento mais íntimo com a pessoa, não digo nem intimidade carnal, mas uma intimidade de aproximação mesmo, de convivência, para você saber quem é a pessoa, para ver se ela está produzindo frutos bons ou frutos ruins, né? Quando os frutos são bons, irmãos, por exemplo, eu tenho o Espírito Santo, o meu irmãozinho tem o Espírito Santo, é uma pessoa extremamente temente a Deus, busca Deus em oração, e na leitura da Bíblia, na comunhão com os irmãos, né? Aí ele começa a produzir bons frutos para Deus. E as pessoas começam a olhar os frutos dele. Esses frutos são nossos ou são de Deus? Né? De onde vêm os frutos bons? Né? Uma coisa eu posso dizer, irmãos, os frutos bons que nós podemos exalar, que nós podemos transparecer, esses frutos vêm de Deus, vêm do Espírito Santo. Nós estamos sendo só um canal de Deus para que o ímpio, para que o povo, para que as pessoas vejam Jesus em nossas vidas. Eu queria que o pastor abrisse em Gálatas 22, agora a gente vai falar sobre os frutos do Espírito, que aí a gente vai ver realmente, irmãos, para a gente exalar amor, não é meu o amor vem de Deus. Vocês veem em Gálatas 5:22, fala assim, olha, mas o fruto do Espírito, está dizendo o fruto do cristão, o fruto do pastor Hélio, o fruto da Eliette, o fruto da Rosana, o fruto do pastor Valdo, não, o fruto é do Espírito. Por isso que a gente não deve ficar com orgulho, com jactância, falar, ah, nossa, como eu sou ótima, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho longanimidade, né? Então, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vocês veem, irmãos, que é só coisa boa. Quem tem amor vai fazer grandes obras. Quem tem longanimidade, paciência, quem é benigno, né? A pessoa que tem bondade, quem tem fé, as coisas vão acontecer. Quem tem mansidão, né? Uma pessoa que é uma pessoa pacífica, né? Pacificadora, né? Quem tem temperança, tem tempero, tem equilíbrio. Puxa, olha o verso 23, contra estas coisas não há lei. Então, irmãos, se você tem o fruto do Espírito Santo e você está abundando nessas características do fruto do Espírito Santo, com amor, com gozo, com paz, saiba que isso não é seu, isso é do Espírito, né? Por isso que temos que buscar o Espírito Santo para ter os frutos espirituais. Verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. E se eu andar em espírito, o que eu vou ter? O fruto do espírito, né? Então, irmãos, a gente tem que transparecer o Espírito Santo na nossa vida através do fruto. Através do amor, do gozo. Gozo é alegria, irmãos. Não é fruto espiritual aquela mau humor, desesperança, tristeza, ranzinzo, sabe? Aquela pessoa ranzinza, sabe? Isso nada é
fruto do Espírito, isso é fruto da carne, né? Então, a gente tem que transparecer o fruto do Espírito para que os outros glorifiquem a Deus por causa dos frutos que eles veem em nós, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Tiago 3,17, que fala exatamente isso, que esses frutos, irmãos, elas têm a ver com alguma coisa que vem lá do alto, né? Eu estou deixando isso bem claro para a pessoa não achar que o fruto do amor tem que vir dela, né? O fruto do amor tem que vir do Espírito. Então, Tiago 3,17 diz assim: mas a sabedoria que do alto vem, então é lá do alto, espiritual, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Nossa, irmãos, que coisa linda se alguém alcançar 10% desse Tiago 3,17, né? Pacífico, moderado, tratável, misericordioso, sem parcialidade. Isso aí, como é difícil, como é impossível a gente ver isso no mundo, né, irmãos? Por quê? Porque os nossos próprios frutos, irmãos, a gente vê o fruto de uma pessoa que está longe. Pensa numa pessoa que está bem longe de Deus, assim, um político, por exemplo, irmãos. Falar um político porque todo mundo conhece, ou um artista, né? Alguém assim de renome, que está longe de Deus, né? Qual o fruto que ele exala? Ele exala o fruto de Adão, né? O fruto de Adão, por quê? Por meio do sopro de Jeová, chegou até Adão um espírito que é avesso ao Espírito Santo, né? Então, o que esse homem é? Esse homem é egoísta, esse homem é cheio de discórdia, esse homem, eu falo homem, mas pode ser mulher, né? Não tem paciência com seu semelhante, ele muitas vezes age com brutalidade, age com falta de misericórdia, e ele tem amor aos seus próprios interesses, ele tem inveja. Irmãos, essas são características humanas que são os frutos da carne, são os frutos que a pessoa que não tem a centelha de Jesus, que não tem o Espírito Santo nela, ele vai ter, sabe? Egoísmo, discórdia, inveja, brutalidade, busca só seus próprios interesses. Vocês devem conhecer muita gente assim, principalmente político, né? Que está muito em voga isso, né? E isso torna as pessoas, irmãos, seres desprezíveis, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 3,18, porque muitas vezes a pessoa, irmãos, quer ser sábia por ela mesma, e aí ela não vai gerar frutos para Deus, né? Então, 1 Coríntios 3,18 fala assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Se eu tenho muita sabedoria desse mundo, irmãos, abaixa um pouco o facho, abaixa um pouco aí o orgulho, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Olha, irmãos, como a Bíblia é um livro atual, né? Como a Bíblia, a gente está vendo os sábios e especialistas, né, da atualidade, né? Como os pensamentos deles são vãos, né? Mas a gente viu quais são os frutos do Espírito, né? Aliás, o fruto do Espírito, né? O que tem no fruto do Espírito? Tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem fé, tem mansidão, tem temperança. E foi esse fruto que Jesus buscou naquela figueira que estava no meio da vinha e não achou. E era para ter fruto lá,
como eu disse para vocês, a figueira é uma árvore muito menos exigente que a vinha, e ela estava lá no meio da vinha, né? No meio dos pés de uvas, né? Então, irmãos, a gente assim vê que um dos frutos é a fé, né? Só fazendo um parênteses nessa fé, né? Só fazendo um parênteses que um dos gomos, né, dessa tangerina, né, desse fruto do Espírito é a fé, né? A fé, mansidão, temperança, mas eu quero falar da fé. Como eu disse para vocês, esse fruto não nos pertence. Efésios 2:8 explica exatamente isso. E esse fruto do Espírito, irmão, se você vê um crente, um cristão muito amoroso, com muita benignidade, você pensa, nossa, olha que dom que ele tem, como ele tem um sentimento bom. Não é dele, irmãos. Olha, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Não é nosso, irmãos. A fé não é nossa. É dom de Deus, né? Então, a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé, irmãos, é um dom espiritual, né? Eu até queria que o pastor abrisse em Mateus 7:21, porque nós cristãos, irmãos, confundimos muito uma pessoa que tem um dom espiritual como se aquilo fosse dela, fosse o valor dela. Ai, nossa, o pastor tal tem o dom tal, como se aquilo fosse uma coisa que nasceu com ele, né? Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos tantas maravilhas, Senhor. Então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que isso quer dizer, irmãos? Iniquidade é pecado, certo? Então, a natureza humana dada por Jeová no nosso nascimento, que todos nós somos criaturas de Jeová, que temos que morrer espiritualmente, nascer de novo para entrar no reino de Deus, naturalmente, no dia a dia, somos pecadores, cometemos iniquidade. Por isso que a igreja tem que sempre estar lembrando da importância de deixar o pecado, de deixar a iniquidade. Quando lá no Éden, Adão e Eva cometeu o pecado, e os Elohims falaram, eis que Adão e Eva, eis que eles são como um de nós, né? Quer dizer, aqueles Elohims tinham pecado também, aqueles Elohims que formaram Adão e Eva, né? Que quando eles falaram assim, eis que ele é como um de nós, sabendo o bem e o mal, antes Adão só sabia o bem. Quando ele começou a saber o bem e o mal, os Elohims ficaram preocupados, falaram assim, vamos tirar ele aqui do jardim, senão ele pode tomar e comer da árvore da vida, né? Ele não merece. Então, Adão foi expulso, né, do jardim do Éden. Se você estiver anotando, isso está em Gênesis 3:22, tá? Então, para o homem abandonar o pecado, para o homem abandonar a iniquidade, que isso vai separar ele de Deus, que isso pode levar ele para o inferno, ele tem que nascer de novo, né? Então, quando aquela passagem bíblica que fala assim, Senhor, abra-nos aqui, nós temos comido e bebido na tua presença, né? Quase que eles falaram, nós fazemos a Santa Ceia um domingo por mês na tua presença. Jesus falou assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, a iniquidade separa o homem de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa fica procurando o Espírito e aí
ela tem aqueles pecadinhos de estimação que ela não quer largar, né? E o Espírito Santo fala, olha, isso está me desagradando. A pessoa fala, não, só dessa vez, né? Para Jesus, irmãos, iniquidade é separação, né? É separação. Então, irmãos, voltando lá para a história da vinha, né? Quando fala assim em Lucas, se o pastor quiser abrir de novo, em Lucas 13:6, que foi o que a gente leu no começo, né? Que falava assim, Lucas 13:6. E diz essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, né? E foi procurar nela vinho, foi procurar nela fruto, e não o achou, né? Então, irmãos, essa figueira que está no meio da vinha, eu já falei que isso daí é um sentido muito espiritual, porque senão a parábola ia falar assim, eu fui procurar muitos frutos e não achou nenhum. Porque o natural, o que que é? É a figueira dá muitos frutos, nenhuma figueira vai dar um fruto só, né? Mas o cristão, quando ele recebe fruto do Espírito, é um fruto, né? É um fruto, né? E, como eu disse, é um fruto com vários gomos, né? Eu sempre falo da mexerica, mas pode ser qualquer fruto, né? Então, irmãos, a gente tem que olhar o cristão, o que está dentro dele, né? Os seus atos. Como que estão os seus atos? Isso reflete o que está no seu interior, né? O que está no seu interior. Porque quando o interior da pessoa está bom, está com o fruto do Espírito, ele vai transparecer em boas ações, né? Que aí a gente fala em bons frutos, em boas obras, né? Então, e principalmente com o fruto da fé. A fé é um fruto importante para a gente demonstrar as consequências do reino de Deus, depende da fé, né? As consequências do reino de Deus dependem da fé. Então, irmãos, quando em Lucas 13, agora verso 7, eu queria que o pastor abrisse de novo, porque o dono da terra, né, que é o pai, fala assim, essa figueira aí a gente vai cortar, né? Então, no verso 7 fala assim, e disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho. Corta, porque ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse, né, respondendo o vinhateiro, ele fala assim, Jesus fala para o Pai, Jesus intercedendo por nós. Senhor, deixa que eu escave e a esterque. Se der fruto, ela fica. Se não der, a gente corta. Vamos dar ainda uma chance aí para essa árvore, né? Vamos dar uma chance para esse cristão, né? Porque a gente sabe que quando o João Batista fala, né? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Isso aí, irmãos, é uma advertência do que vai acontecer no final dos tempos, né? Aí a pessoa fala assim, mas e a graça? Como é que fica a graça? A graça existe, tanto assim que nós somos salvos pela graça, irmãos, e graça é um favor imerecido, nós somos salvos sem merecimento. Mas se eu sou salva, eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento, né? Então, Jesus está intercedendo por nós. Jesus está lá falando para o dono da vinha, olha, dá um tempinho, né? Eu vou interceder olha, Figueira, eu estou intercedendo ao Pai por você. Isso aconteceu com Pedro também, irmãos. Jesus falou assim para Pedro,
Simão, Simão, eis que Satanás está querendo te pegar, está te cirandando, andando em volta de você, né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, né? Jesus falou. Então, irmãos, Jesus está rogando, Jesus é o nosso advogado, né? Também. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso mediador. Por isso, irmãos, a Ele toda a honra, toda a glória. A Jesus toda a honra, toda a glória. Né? Então, Jesus estava intercedendo por Pedro, né? Jesus estava intercedendo para que a fé de Pedro não desfalecesse, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse, só para ficar registrado, em Romanos 8:34. Romanos 8:34, que está escrito assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Pois é Cristo quem morreu, né? Quem está me condenando? Cristo morreu por mim. E antes, e além de morrer, aconteceu uma coisa maravilhosa, ele ressuscitou dentre os mortos. E ele está lá à direita do Pai. E ele está intercedendo por nós, irmãos, porque senão, se Jesus não tivesse intercedendo por nós, eu acho que pouquíssimos se salvariam, né? E quando Cristo foi para o Pai, quando Cristo ressuscitou, ele deixou aqui o Espírito Santo, né? Então, agora, ainda em Romanos 8, pastor, só vem um pouquinho para frente, Romanos 8:26, que é isso que eu estou falando, Jesus deixou o Espírito Santo. Então, no verso 26, fala assim: e da mesma maneira também o Espírito, que é com E maiúsculo, é o Espírito Santo, ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo, né, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, na vinha tinha uma pessoa lá que estava conversando com o dono da vinha e estava intercedendo. Agora é o Espírito Santo que intercede por nós, né? Então, a gente sabe que Jesus, ele começou uma boa obra, né, em nós, na nossa conversão. E ele está aperfeiçoando, irmãos, ele está intercedendo, ele está permitindo com que tenhamos experiências no Evangelho, e ele está dando tudo de bandeja para a gente. Olha, eu estou te dando a graça, estou te dando a palavra, eu estou te dando um irmão para te ouvir, eu estou te dando a igreja, eu estou te dando a oração, eu estou te dando os dons espirituais, eu estou te aperfeiçoando, e anda logo, porque as coisas estão muito rápidas, né? Não vamos, irmãos, negligenciar a palavra, que Jesus seja a prioridade em nossas vidas. Não vai pensar, não, olha, eu não vou ver o culto hoje, que hoje tem um filme tão bom no Netflix. Não, irmãos. Dê prioridade para Deus. A eternidade é muito maior, irmãos, que esses 70, 80 anos que a gente vive aqui na Terra, né? Então, irmãos, Jesus está nos aperfeiçoando, certo? Isso está em Filipenses 1:6, não precisa de abrir, pastor. Então, irmãos, se nós temos esse fruto do Espírito, nós temos que demonstrar, né? Nós temos que honrar familiar, nós temos que honrar pai e mãe. Às vezes a pessoa se diz cristão e não honra pai e mãe. Nós temos que nosso falar ser o sim, sim, não, não.
A mentira não tem que habitar nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que honrar a nossa esposa, honrar o nosso esposo. Cristo se entregou para a igreja, né? O marido tem que se entregar também, como Cristo se entregou. Temos que ser humildes, irmãos. Não ter aquele orgulho que todo mundo gosta de ter, né? Como é bom ser orgulhoso. Ah, falou comigo, falou desse jeito comigo, não olho mais na cara da pessoa. Isso aí, irmãos, um orgulho, assim, uma falta de humildade, né? Perdão, irmãos. A benignidade, ser benigno, ser perdoador, né? E ser paciente, né? Já viu crente que estoura fácil, qualquer coisa já está xingando? Está faltando fruto do Espírito na vida dele, né? Está faltando aquela história chamada longanimidade, né? Longo ânimo, né? Ter paciência, né? Ter fé, ter mansidão, ter gozo. Então, irmãos, a gente vê que nós precisamos transparecer fruto do Espírito em nossas vidas, né? Porque falar, eu tenho fruto do Espírito na minha vida, só que o cara, qualquer coisa xinga, não tem paciência, é mandão, fica melindrado por qualquer coisa. Acho que não está com fruto do Espírito, não, né? Bom, então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Tito 3:5. Tito 3:5, irmãos, vai falar exatamente o que eu falei no começo, que não é por minha bondade, por minha obra, pelo meu mérito. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Está vendo, irmãos, como deixa claro? Temos que ter bons frutos? Temos, mas não é pelas minhas obras que eu fiz, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então, irmãos, nós não somos salvos por causa das obras, por causa dos frutos. Ai, Senhor, mas eu dou tanto fruto, eu vou dar sopinha lá no viaduto para o pessoal lá, para os moradores de rua. Não, irmãos, não é isso que salva. O que salva é Jesus Cristo, não é obra de justiça que eu faço. Eu quero deixar bem claro isso, mas quero deixar bem claro que quem tem Jesus tem que ter fruto, porque é uma demonstração da salvação, né? Tanto assim que em Apocalipse, queria que o pastor abrisse em Apocalipse 20, verso 13, que às vezes a pessoa lê isso aqui, os espíritas gostam muito desse versículo, Apocalipse 20, 13, por quê? Porque eles acham que a salvação deles está baseada nas obras. Né? E a gente acabou de ler Tito 3:5, não pelas obras que houvéssemos feito, mas pela misericórdia dele. Em Apocalipse 20, 13, fala assim, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. Né? Então, a salvação depende unicamente de Cristo, mas se eu sou salvo, eu tenho que ter obras, tenho que ter frutos, porque se eu não estou produzindo obras ou frutos dignos de arrependimento, é sinal que alguma coisa esteve errada aí, né? A mesma coisa fala em João 5:28, irmãos, isso tem que estar bem claro para nós, que somos salvos pela misericórdia de Deus, mas a partir daí temos que ter transformação de vida, e transformação de vida, os outros têm que ver coisa diferente na minha vida. João 5:28 fala assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha, não, a Bíblia não se contradiz, irmãos.
É o que eu falei. Se eu sou salva, eu tenho que ter fruto que demonstra isso. Né? Não é eu falar, eu sou salvo. Eu tenho que ter fruto. Né? Quando fala assim, quando Jesus falou assim, olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, ou é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto tem que ser limpada, né? E aquela tem que ser tirada. E aquela que dá fruto tem que ser cuidada para que dê mais fruto ainda. Então, irmãos, nós queremos ser uma vara que dá fruto, né? Queremos ser uma figueira que dê fruto também, né? Em João 15:8, eu queria que o pastor abrisse, porque, irmãos, esse fruto espiritual que nós temos que dar é o fruto que vai ser responsável por outras pessoas olharem aquele fruto e se interessarem no Evangelho e glorificarem a Deus por causa do fruto que eu estou permitindo que floresça através da minha vida. Então, João 15:8 fala assim: nisso é glorificado o meu Pai, que dês muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha, irmãos, como é importante o fruto. Como é importante a pessoa sair daquela ideia, não, eu estou na época da graça, não preciso fazer nada. Jesus já me salvou. Vocês veem o quanto de versículos da Bíblia diz, olha, dê fruto, dê fruto. Aqui está dizendo, meu Pai, ele é glorificado quando você dá fruto. E assim sereis meus discípulos. Não é ficar na passividade, irmãos. Eu sempre falo, o crente, muitas vezes, ele tem que se expor, né? Então, irmãos, falar glória a Deus, falar que está salvo, frequentar a igreja, não é sinônimo de salvação, irmãos. Sinônimo de salvação é, você está dando fruto digno do arrependimento, porque aquela figueira estéril, irmãos, se vocês perceberam, ela estava junto com um monte de vinhas. As vinhas, a parábola não fala, mas provavelmente elas estavam dando frutos. Então, o que é a figueira? É aquele cristão que vai na igreja para receber, né? Ele, nossa, quanta uva bonita que tem aqui, nossa, que igreja que tem tanta bênção, nossa, como os irmãos são queridos, nossa, como eu sou tratada com tanta deferência, nossa, todo mundo me trata como se eu fosse uma pessoa tão especial na igreja. Então, a figueira estéril, ela gostava de ficar lá no meio da vinha, porque deu fruto dela, né? Será que ela estava lá só para sugar aquela terra boa, né? E cadê o fruto? Então, irmãos, esse fruto vamos conseguir pela busca espiritual, mas temos que nos permear, temos que nos expor para podermos alcançar esse fruto, né? Então, irmãos, essa palavra que eu quis deixar para vocês hoje, tá? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, que Deus possa mostrar através do seu Espírito Santo o quanto é importante a verdadeira conversão, o quanto é importante eu alimentar o irmão em vez de ser o tempo todo alimentado. Então, glória a Deus por essa palavra. Eu quero fazer uma oração final para passar a palavra para o pastor. Bem, irmãos? Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor, não porque tenhamos alguma participação, Senhor Deus, ou algum valor, Senhor,
na salvação de nossas almas, porque para isso, Senhor Deus, nós temos que pedir a tua misericórdia, Senhor Deus. Mas em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de ti, Pai, a tua igreja, Senhor, os irmãos, Senhor Deus, que muitas vezes estão enfraquecidos, Pai, mas em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa revestir a cada um de nós, Senhor, para que a tua palavra seja fortificada em nossas vidas, para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos fortalecer a ponto, Senhor, de darmos frutos dignos diante de ti, Pai. Queremos dar frutos diante de ti, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça, Pai. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.